Oi, pessoas. Tudo bem, pessoas? Começando aí mais uma aula nossa. E vamos esperar, dar um tempo para as pessoas chegarem, né? Oi, Marisa! Boa noite! Hoje nós vamos para a nossa quarta aula sobre sintomas e significados. Boa noite. Obrigada. Eu quero falar de uma coisa, assim, tudo que vem acontecendo na minha vida, esse momento de autoconhecimento, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Fernanda! Boa noite. Esse momento de autoconhecimento, ele é tão maravilhoso, tantas fichas começam a cair para você. E oi, Domingas, começam a cair para você que você fica assim, né? Perplexa e ao mesmo tempo maravilhada com as coisas que vão acontecendo, certo? Aí você começa a perceber que nada é por acaso, não existe acaso no universo. E aqueles conceitos, aquelas crenças que você tinha, aí de repente com o autoconhecimento, tudo aquilo cai por terra, sabe? E, poxa, e como pode melhorar? Quer ver um fato que aconteceu comigo essa semana? Esse final de semana, gente, eu participei de um módulo de renascimento. Gente, é maravilhoso, é surreal, foi surreal. Por que eu digo surreal? Porque coisas que me acompanharam a vida inteira, e aí corro aqui, olho ali, e de repente não acho motivo, né? Você vai drogando o seu organismo, vai enchendo o seu organismo de remédio, de psicotrópicos e nada de sair do lugar, nada de melhorar. Mascara o sintoma, mas não resolve. Por quê? Por que não resolve, gente? Porque o problema está lá no seu subconsciente. Está no subconsciente. Então não é remédio que vai melhorar, não é remédio que vai curar, né? Você tem que ir aonde? Você tem que ir no cerne da dor. Você tem que ir na origem da dor. E quando você começa a estudar isso, você percebe que é muito maior do que as coisas que estão aí, né? Do que os nossos olhos podem ver. É muito maior. Isso daqui é simplesmente é o que nossos olhos podem ver. Nada além disso, certo? E quando essas coisas vêm à luz, ou seja, sai lá do seu inconsciente, aquilo que você não tem consciência, mas que está lá,
certo? Que está lá guardadinho, bem, sabe aquela sujeirinha debaixo do tapete, gente? É aquela sujeirinha que fica lá debaixo, guardadinha. Tá tudo ótimo, ninguém tá vendo nada. Pois é, aquilo tá ali, tá te perturbando, tá causando sintomas, doenças e doenças. E aí você corre daqui, corre dali, vai atrás de um médico, vai atrás de outro e não resolve nada. E de repente, não mais que de repente, isso vem à tona. Mas só vem à tona se você se permitir. Se você se permitir, certo? Então, como eu estava dizendo, participei esse final de semana do primeiro módulo de renascimento no Renascer Saúde com a Marta Franco. Oi, Marcos, seja bem-vindo. E aí destravou uma coisa que eu tinha ciência porque estava acontecendo comigo, porém eu não sabia como fazer, eu não sabia como lidar com isso, né? Já tinha corrido tanto e não chegava a lugar nenhum. E no renascimento eu pude, como o próprio nome diz, renascer para a vida. Daiane, seja bem-vinda, boa noite. Renascer para a vida. A gente viu que, acho que foi na segunda aula, que traumas recentes, eles ficam no pulmão, né? Ficam no pulmão. E aí, do pulmão, causa medo e vai causar problemas pulmonares. E aí é uma pneumonia, uma tuberculose, essas coisas aí, doenças pulmonares. E se você não cura esse trauma, aí ele vai para onde? Sai do pulmão e vai lá para o intestino. E daí faz o quê? Trava seu intestino, prende seu intestino. Por quê? Porque você está presa a um trauma, você está segurando um trauma. Consequentemente, como a gente já sabe que o corpo fala, né? O que vai acontecer? O seu corpo vai segurar. Dona Marceli, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Seu corpo tá falando, tem alguma coisa que você precisa resolver. Olha para isso, eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô sofrendo. E de repente, aí você corre para lá, para cá, vai ir atrás de médico, faz exame, e o exame não dá nada. Não dá nada, né? Estranho isso, né? Aí fala assim, não, é feitiçaria, bruxaria. Não é, gente, é só o seu subconsciente. As coisas, os traumas estão tudo ali, debaixo do tapete. As suas feridas emocionais, elas causam impacto, elas causam danos, né? E aí o que acontece? Como é que isso é gerado? Um fato aconteceu e esse fato ele pode ter acontecido desde a sua vida intrauterina, certo? Você está lá na barriguinha da mamãe, acontece um fato, você está ligada com a mamãe, acontece um fato e você recebe aquele fato, né? E gera um pensamento. Desse pensamento vêm as crenças,
das crenças. O que é uma crença? Aquilo que você acredita piamente que é verdade. É uma crença sua, né? Você acredita naquilo ali e pode vir o papa, o bispo, o pastor, que você, mesmo ele falando que não, mas você acredita que aquilo é verdade. Dessas crenças, elas vão causar sensações emocionais. E dessas sensações vem o quê? Os sintomas físicos. Consequentemente, causa ação e reação. Ou seja, um trauma antigo você não resolveu. Aí desce para o seu intestino e trava seu intestino. Trava seu intestino por quê? Porque você está apegada naquele trauma. Você não resolveu. Então ele está lá, certo? Ele está lá. Bom, dito isso, né? Um fato aconteceu, gerou um pensamento, que consequentemente gerou uma crença, aquilo que você acredita piamente, que é verdade, que gera essa crença, ela gera sensações e emoções, consequentemente os sintomas físicos, e causam ações e reações, certo? Na aula passada, a gente viu sobre hipertiroidismo e hipotiroidismo, né? Eu quero fazer acrescentar uma coisinha aqui. Eu achei importante isso. Me diz aí, gente, vocês estão gostando das aulas? Vocês estão gostando desse momento que a gente conhece? Fala aí para mim. A gente está ampliando o nosso conhecimento? Fala aí. Isso, eu também concordo. E é muito bom quando a gente vê o outro falar, né? A gente vai aprendendo e as fichas vão caindo, né? As fichas vão caindo. Olha só, agora eu não consigo encontrar o troço aqui. Eita, Lelê. Aqui. Bom, a gente viu sobre o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. O hipertiroidismo, que a gente já sabe que nós somos seres duais, nós habitamos duas energias, duas forças energéticas, segundo a MTC, Medicina Tradicional Chinesa, que é uma medicina secular, né? Muitos anos. E a gente já viu também que a medicina tradicional chinesa, ela não trata o corpo somente. Ela trata o espírito, a alma, que é onde todas as nossas crenças, que a gente já viu aí, elas ficam armazenadas. Toda doença, ela começa onde? Ela começa no emocional, na alma, e aí vai manifestar no corpo. A depressão não é uma doença da alma? Não é uma dor da alma? Então, aí vai se manifestar onde? No corpo físico. E quando essa dor ela se torna insuportável, o que acontece? O depressivo vai e retira a sua vida. Mas ele faz isso, como a gente já viu,
Ele faz isso devido à dor. Ele quer dar um fim naquela dor, né? E a medicina tradicional chinesa, ela vai tratar o quê? Ela vai tratar a causa. Nós aqui no Ocidente, a gente trata o efeito. Ou seja, o nosso corpo está gritando, olha para mim, eu não estou aguentando, não estou suportando. E aí a gente vai ao médico, o médico faz o exame, acusa alguma coisa, lógico que vai acusar, e aí vem o quê? Vem os medicamentos, que faz o quê? Faz o quê? Vai calar aquela dor, parar com aquela dor. Aí pronto, a gente colocou um band-aidinho ali, não tá doendo mais, ótimo, beleza, sarei, curei. Só que a ferida não foi curada, ou seja, ela ficou lá atrás, no inconsciente, com aquele band-aid, certo? E fica caladinho. Toda vez que vem a dor, a gente toma um remedinho, a dor passa, pronto, resolveu. Só que não, né? Então, como eu estava dizendo, nós habitamos dois tipos de energia. A energia Yang, que é o masculino, né? E a energia Yin, que é o feminino. Então, o hipertiroidismo tá ligado ao Yang e o hipotiroidismo ao Yin, que simbolizam a impossibilidade de dizer ou realizar aquilo que gostaríamos. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. E o que acontece quando esses sonhos não se realizam? A gente cria uma frustração, né? Uma frustração. E aí, nessa frustração, o que vai acontecer? Vai desencadear o hipotiroidismo. O medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. E aí, vai causar isso. A forma Yang manifesta o hipertiroidismo, um desejo de revanche, apesar de tudo, uma raiva contida. Você não realizou o que você queria, você não falou o que você queria, você não fez o que você queria. E aí tem aquela fúria, aquela revanche, né? Já a forma Yin, o hipotiroidismo, exprime um abandono diante da impossibilidade de se exprimir, se expressar, certo? E essa vontade de se exprimir, quando você se cala, não deixa isso para depois, não, isso não é para mim, aí pronto, né? Você vai desencadear outras coisas, ou seja, as doenças, certo? Bom, hoje nós vamos ver sobre alergias. O que as alergias querem nos dizer? O que elas têm para nos falar? Olha que interessante, gente. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Cobre todo o nosso corpo, né? Não é o fígado, é a pele. E quando a gente desenvolve algum tipo de alergia, significa uma excessiva defesa do organismo. O nosso organismo está nos defendendo, porque não é esse o papel da pele? A função da pele vai nos proteger do frio,
do calor, né? O suor. Então, é uma excessiva defesa do organismo perante um agente exterior. Banal, banal. Por que eu digo que é banal, gente? Olha só, a pessoa tem alergia à poeira, ao pólen, né? À fumaça. Ou seja, um risco particular, mas que é percebido como um agressor ou inimigo. Tem gente que tem alergia a perfume, tem gente que tem alergia a fruta. A alergia, eu já ouvi muita gente falando, olha a crença, né? Que alergia é coisa de rico. Não é coisa de rico. Tem muita gente pobre que tem alergia, né? Aí eu falo assim, alergia à poeira, isso é coisa de rico. Não, gente, isso é uma crença, né? Alergia qualquer um pode desenvolver. E aí, como é que o nosso organismo reage? Reage com a alergia. A defesa falando que, não, isso aqui não, eu não quero, vamos expulsar. E aí você coça, você desenvolve uma febre ou alguma doença respiratória. E isso fala, oi Karina, seja bem-vinda. E isso fala do quê? Da nossa dificuldade para gerar com o mundo exterior, certo? Como assim gerar? É para lidar com o mundo exterior. E aí você desenvolve a alergia, a própria alergia à poeira. Então você fica, né, na sua reserva. O seu organismo está te defendendo, a sua pele está te protegendo. Porque é percebido a poeira como um agressor perigoso. Aí você fica na defensiva a qualquer preço. E olha que coisa interessante. Se a pele, né, o nosso maior órgão do corpo, está nos defendendo de alguma coisa, por essa mesma razão, os alérgicos quase nunca desenvolvem câncer. Olha só, que coisa interessante, né? Não desenvolve câncer. Por quê? Porque acredita-se, né, o organismo, o nosso inconsciente, que aquilo é uma agressão, é um perigo. Então, se é um perigo, tem toda uma proteção, certo? Aí, quase nunca desenvolve câncer, porque o organismo já está trabalhando na defesa, certo? Gente, isso é muitíssimo interessante, é muito mesmo. Aí quando você começa a abrir seus olhos para isso, né, as coisas parece que tiram um véu dos seus olhos, descortina tudo, certo? E as doenças autoimunes? O que é uma doença autoimune? Doença autoimune é aquela que a gente desenvolve lutando contra o nosso próprio organismo, ou seja, a nossa defesa, ela não reconhece algumas células do nosso corpo mesmo, e aí começa a trabalhar contra, a atacar, a defender o organismo contra as próprias células do organismo. Por isso, autoimune, certo? Aí o lúpus,
que é um exemplo de doença autoimune, certo? Oi, Docilar, você chegou para adoçar aqui? Que maravilha, seja bem-vinda! Aí as doenças autoimunes, elas vão trabalhar contra o nosso organismo, ou seja, para nos defender da gente mesmo. São afecções nas quais o organismo mistura vários processos, como alergia, inflamação. Oi, Beth, seja bem-vinda! Como alergia, inflamação, né? Até dinâmica cancerosa, ou seja, o organismo recebe aquilo como uma informação de que é danoso, perigoso para o organismo e aí começa a trabalhar contra, certo? Trabalha para combater. O organismo não reconhece mais as suas próprias células e se põe a combater. Oi, Edivan, seja bem-vindo. Se põe a combater, né? E o que isso quer dizer? Isso fala da nossa incapacidade de nos reconhecer. Nos reconhecer. Por quê? Porque a gente não está nos vendo. A gente não consegue nos ver. Ver como olhar no espelho e aí tá vendo? Não. Reconhecer você como pessoa, como um ser, né, que está aqui na Terra. Que você é essa essência maravilhosa. Você é essa essência divina, essa centelha divina, a imagem de Deus. A pessoa não se reconhece, não se aceita realmente como é, certo? Eu, Lívia Betânia, eu sou o quê? Eu sou uma misturinha gostosa do José Gomes Ferreira e da Heloísa Gonçalves. Então, eu sou esse ser que habita aqui na Terra e que vos fala, certo? É simples assim. Tá, eu não sou, eu poderia ser assim, poderia ser assado, não. Exatamente como eu sou pessoa perfeita. Eu não sou a imagem e semelhança de Deus? Então, a autoaceitação. Quando a gente se aceita, muita coisa muda, certo? Muita coisa muda. E aí a gente não vai ter problemas com doenças autoimunes, certo? Porque a gente está se aceitando. O Ho'oponopono, as 4 frases. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. Quando você faz o Ho'oponopono para você, sinto muito, Lívia Betânia, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu estou me perdoando, me aceitando, agradecendo por estar aqui. Nilva, seja bem-vinda. Eu estou me aceitando, certo? Quando eu me aceito exatamente como eu sou, muita coisa muda. Você pode até não perceber no momento, mas se você começa a aceitar a cor dos seus olhos, meus olhinhos são pequenininhos. Quando sorrio, né? O olho chega, fecha. Ah, você enxerga quando sorri? Enxergo. Essa sou eu. É uma particularidade minha, né? Então, tudo, as minhas particularidades, as minhas
imperfeições fazem parte de quem eu sou. Então, o fato de você se aceitar é uma grande evolução. Mas eu acho que eu devia ser um pouquinho mais alta, eu acho que eu devia ser um pouquinho mais magra. Hoje já tem muito acesso a essas, vamos dizer assim, a essas cirurgias, a esses toques que você pode consertar. Mas até que ponto você vai ficar de cirurgia aqui, ali, até deixar de ser quem você é, né? Então pensa nisso. Mas eu não sou como a Gisele Bündchen. Gente, as fotos, elas recebem muito trato. Modifica-se muito. Não existe perfeição. Perfeição só Deus. Só Deus. Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus, né, que mandou aqui na terra, ele não foi morto porque as pessoas não aceitaram ele, preferiram o ladrão a ele que veio nos salvar. Se não aceitaram Jesus Cristo, por que tem que aceitar eu? Não, quem tem que me aceitar sou eu, e exatamente como eu sou. Exatamente como eu sou perfeita, certo? Então, ainda bem, né? Se não é ela. Que você tem um olhinho puxado. Olha só que maravilha. Exatamente como você é perfeita, Karina. Então, a autoaceitação é uma coisa maravilhosa. Vamos dizer assim, é uma chave que vai abrir muitas portas para você. A partir do momento que você se aceita exatamente como você é, muda muita coisa, né? Bom, e aí quando você não se aceita, a gente já viu aí, vem as doenças autoimunes, que elas falam da nossa incapacidade de nos aceitar como realmente somos. Uma estratégia conflitante, permanente, de defesa compulsiva que nos leva a nos destruir, acreditando que estamos destruindo o mundo para nos defender e não nos prejudicar. Olha só, né? Então, passe a se aceitar mais. Se você tem algum tipo de doença autoimune, entrar onde, Karina? Não entendi. As vertigens. O que é vertigem? Quando você perde o equilíbrio, quando assim fica balançando, né? O que as vertigens querem nos dizer? São sensações de falta de equilíbrio, quando você perde o chão ou quando você perde as suas referências, né? A sua referência visual, ela começa a se movimentar. Geralmente acontece comigo quando eu estou extremamente cansada, que é final de semestre, junho e novembro. Eu realmente... você quer participar? Pode sim, vai ser ótimo. Só me fala como eu tenho que fazer. Aí, o que acontece? Eu sinto realmente essa movimentação na minha cabeça, porque a cabeça tá cheia, tá estressada, tá esgotada. E aí, né,
eu sinto realmente as vestígios. E também ela exprime o que? Ela diz o que? A nossa necessidade, domínio do espaço à nossa volta, certo? Os nossos pontos, desculpa, as nossas referências, certo? A gente começa a querer tomar conta disso. Agora. Oi, oi. Oi! Nossa, Lívia, que lindo suas mensagens, seu trabalho. Gostei muito. Principalmente porque, Nossa, assim, o autoconhecimento traz pra gente, né, um semblante diferente. Você tá mais sorridente, você tá mais espontânea. E foi muito legal escutar você falando de alguns pontos que realmente influenciam muito na nossa vida, né? sim, Quando você falou assim, para ser mais magra, para ser mais nariz afinado, cirurgias, essas coisas, se isso realmente vai te trazer felicidade, vai te aumentar a autoestima, coisa assim, pode ser até momentaneamente, mas enquanto você mudar por dentro, nada disso vai ter um valor real, né? Eu, por exemplo, gostaria de ficar mais alta, mas acho que não tem cirurgia assim que eu vou enfrentar isso, sabe? Vou ficar com a minha altura mesmo, vou pedir ajuda pros outros, pedir as coisas mais altas pra mim, né? Aí, isso assim, aí. a gente Mas dá um jeito. veja bem, os melhores perfumes, perfume importado, é desse tamaninho, e um valor daquele tantão, né? Os piores venenos também tá nesse tamanho, né? Nos vidros pequenininhos, bem concentrados. Então, assim, tudo Aí já é a depende. sua percepção. Eu mostrei o lado positivo. Tudo tem dois lados. Eu mostrei o lado bom, o lado positivo, E é né? exatamente isso, porque assim, é o que a gente deixa manifestar para fora. Eu tenho percebido que muitas pessoas às vezes se disfarçam para não mostrar a sua essência, não mostrar suas fraquezas. E realmente, quando a gente, tipo, cria essas barreiras, cria esses tipos de, como que eu vou dizer, estratégias, né, para poder sobreviver, não sei por quê, né, que a gente faz isso, a gente acaba criando sintomas que você tem falado, que você tem comentado, que o corpo manifesta. Aí que é um aviso bem mais, não é já nem sutil, né? Bem claro que você precisa refletir sobre suas atitudes, seus pensamentos e principalmente no que você está querendo para si. E uma estratégia que. Estratégia não, é assim, uma ferramenta que o Access Consciousness apresenta para gente é ficar na pergunta. Por exemplo, sinto minha cabeça doer. Corpo, o que você está querendo me mostrar com essa dor de cabeça? E é incrível, Karina, a resposta vem. A resposta vem. Então, pergunta para o seu corpo: o que você está querendo me mostrar? Alguma coisa tem. A parte que você falou da vertigem, né? Você, principalmente como profissional da. Eu não vou falar de educação, não, vou falar de ensino, tá? Que educação, para mim, eu acho que a gente aprende em casa. Você, como profissional de ensino que trabalha diretamente com pessoas, principalmente para poder expandir o conhecimento, e quando você fala assim, principalmente aos finais de semestre que isso começa, que a gente começa a ficar desequilibrada, realmente tem motivo, né? É, Vem a pressão, vem aquela ansiedade de chegar às férias, as responsabilidades, então não é fácil a gente lidar com tudo isso. E querendo ou não, isso é externo. Muitas vezes a gente não tem como dizer não
para essas coisas, né? Porque a gente, no caso, vive numa sociedade, temos que entregar nosso trabalho, temos que é, cumprir com as nossas responsabilidades, né? E o corpo reflete. O corpo reflete. Sem sombra de dúvida, tão certo como o céu é azul. Tem resultados mesmo, certo? Aí, parabéns pela sua live. Ah, obrigada, muito obrigada pela sua participação, Então, certo? assim, eu fiquei tão ansiosa para poder participar. Vou ver se ela aceita, né? Porque eu tô até sem maquiagem, essa aqui é a minha cara sem filtro, tá, gente? A minha autoestima já tá um pouco baixa, mas eu falei assim, não, conhecimento não é preciso autoestima, conhecimento é preciso amor para a gente poder difundir. Aí esse aqui tá fazendo companhia para mim, ó. Aí se vocês quiserem coisa fofinha, ele, não sou eu, não. Aí, tive uma participação especial. Pois é, vim te atrapalhar um pouquinho, tá? Que nada, Karina, gostei, adorei, muito obrigada. Muito Então, gente, obrigada. aproveita aí e presta bastante atenção sempre no corpo, porque muitas vezes tem dores que a gente começa assim, ah, tô com isso, mas não presta atenção, não associa. Na verdade, é hora da gente poder parar, respirar e refletir, porque certas atitudes você pode mudar, certos pensamentos você pode mudar, e com isso sua saúde pode melhorar, né? Com certeza. Nossa, que mensagem maravilhosa. Obrigada. Então, super beijo. Beijo. Continue aí difundindo seus conhecimentos, porque é assim que a gente acaba melhorando mais, né? Nós como pessoas, profissionais, porque é assim que a gente aprende. Isso. Obrigada, Karina. Tchau. Tchau, tchau. Então, olha só, pessoal, que coisa maravilhosa, né? Acabamos de ter a participação especial aí da Karina Cercanova. E a Karina, a nossa jornada foi de muito tempo, né? Porque eu a conheci lá no Renascer Saúde, na Constelação. Depois perdemos contato e ela, cada um seguiu o seu caminho. Depois nos reencontramos lá no Instituto Performance, do Paulo Bento, e estamos aí, né? Cada uma seguiu o seu caminho. Bom, continuando a nossa aula, que estava falando de vertigem, né? Como a gente estava vendo aí, o medo de não conseguir controlar o que pode acontecer no espaço à nossa volta e pode se traduzir por vertigens mais acentuadas ou não. Sejam elas diretas, vertigem em lugares altos, né? Ou indiretas, que são situações particulares que provocam essas vertigens. Como eu citei meu exemplo, quando estou no final de semestre, que estou extremamente esgotada mentalmente e fisicamente, doida para acabar aquilo ali, porque pessoas que não trabalham na educação simplesmente falam, ah, mas vocês têm 2 férias por ano. Gente, trabalhar com pessoas não é fácil. É prazeroso? Sim, mas não é fácil, é muito desgastante. E aí a gente fica com aquela cobrança, cobrança da sociedade, cobrança da secretaria, cobrança do governo, cobrança dos alunos, cobrança dos pais dos alunos, cobrança da coordenação, cobrança da direção.
é muita cobrança, e são prazos que você tem de cumprir, e é o seu tempo que é curto, né? Por exemplo, de um trabalho para o outro, eu tenho exatamente 15 minutos para me deslocar de um trabalho para o outro, certo? Então, assim, é tudo muito corrido. E você tem que dar conta. Então, não é fácil. E aí vem aquela ansiedade, aquele medo de não conseguir entregar o que tem para entregar, que é preciso entregar, porque se não entregar, tem consequências. Tudo que a gente não faz, que a gente deixe de fazer, ou que a gente faz, tudo tem consequências, né? E aí vem o quê? As vestígios. Se olhar para cima ou se olhar para baixo, tudo roda. É incrível, gente. O trem é punk mesmo. Muito punk. E vejam só. Agora nós vamos ver sobre os quistos e os nódulos. O que eles querem nos dizer? Os quistos e os nódulos são pequenas formações orgânicas ou de carne aprisionadas na pele ou nos tecidos orgânicos. Eles podem ser benignos, na maioria das vezes, ou não. Essas bolas ou bolsa representam o quê? Calos, fixações das memórias emocionais, tá? Das memórias emocionais. Elas falam da nossa tendência de reter, de sustentar, de endurecer certas feridas interiores. Ou seja, aquilo que eu já venho falando desde o início, né? Do rancor, da raiva, da mágoa, ou seja, a má água aprisionada. Libera. Gente, se uma coisa que eu posso falar para vocês, libera, perdoa. Ah, mas eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar porque você não sabe o que fez comigo. E o que você está fazendo com você? Guardando isso, guardando esse lixo emocional. A outra pessoa está sofrendo por você estar guardando isso, né? Vale a pena refletir. Então, rancor, impossibilidade de esquecer ou aceitar certas dificuldades da vida. Se a vida não foi fácil para você, agradeça. Por quê? Porque só assim você pôde passar pela dificuldade e chegar onde você chegou. Gente, o vinho só é vinho porque a uva foi esmagada. A uva foi esmagada. Certo? O diamante só é diamante, só tem aquele valor. Por quê? Porque sofreu altas pressões, altas temperaturas e deu no que deu. Uma pedra valiosíssima, certo? Então, agradeça pelas dificuldades que a vida lhe apresenta. Um aluno só é aprovado de uma série para outra quando ele passa pela prova. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá provações, certo? Provações. Ou seja, as nossas provas. Essas feridas ou frustrações que não foram aceitas pelo ego, muitos são elementos que podem se expressar através de quistos e
nódulos. O lugar onde esses nódulos aparecem nos revela mais uma informação sobre o tipo de memória bloqueada. Ou seja, dependendo da localização do nódulo ou do quisto, certo? Vai vai dar mais informações sobre qual memória você tem que liberar. E como é que faz para liberar essas memórias? E aí você tem que trabalhar, procurar um profissional como um constelador, um coach ou um renascedor, certo? Que aí vai trabalhar ferramentas que vão fazer com que você desbloqueie essa energia, essa memória e libera, vai ser leve, vai ser livre, certo? Gente, não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena guardar tristeza, melancolia. Você está guardando, armazenando um lixo emocional, certo? Um lixo emocional que está prejudicando somente você. Somente você. Mais ninguém. E agora nós vamos falar sobre o excesso ou ganho de peso. O que o excesso de peso, a gordura, vai falar, vem nos dizer. A gordura, ela faz o quê? A pele nos protege e a gordura também nos protege, nos defende, certo? Mas é uma insegurança, além de material, afetiva, em relação ao futuro próximo ou distante. Também dificuldade para integrar as fases da nossa vida em que tivemos perdas ou privações. A vida dos nossos ancestrais não foram fáceis, né? Não foi fácil a vida deles. Passou por muitas privações. Privações de comida, privações de segurança, privações de todo tipo. E todas essas informações ficam armazenadas na nossa memória coletiva, certo? No nosso inconsciente coletivo. Fica no nosso gene. Vai passando de geração em geração. Coisas que aconteceram com os nossos avós, bisavós, tataravós, né? Ficam guardadas na nossa memória coletiva, transgeracional. E aí vai seguindo, certo? Eu não sei por que eu tenho medo de barata. Eu simplesmente tenho medo. Não, nunca sofri nada com barata. Na minha casa não tem barata, mas eu tenho medo de barata. Mas por quê? Talvez algum ancestral. Eu tenho medo de montanha-russa. Nunca andei de montanha-russa, mas eu tenho medo. Memória coletiva, certo? Isso é ciência, isso não é espiritual, isso não tem nada de bruxaria, não tem nada de feitiçaria. Isso é ciência, tá? Bruce Lipton trabalha isso, crença da biologia, e esqueci o nome do autor. Tem um outro autor que também trabalha sobre isso. Ou seja, as nossas memórias ficam armazenadas, certo? Foi
foi feito uma experiência com um grupo de macacos numa determinada localização. E esse grupo de macacos descobriu que se pegasse o coco e batesse, quebrava, ao mesmo tempo, a mesma espécie, a mesma espécie de macacos do outro lado do mundo também descobriu a mesma coisa. Ora, o que é isso? Memória coletiva, o inconsciente coletivo, certo? Não tem nada a ver com feitiçaria, com bruxaria, com espiritismo. Isso é ciência. Campo geomorfológico, certo? E é isso daí. Gente, bom, o nosso tempo acabou, tá? Eu adorei essa aula de hoje, a presença de vocês. Muito obrigada, gratidão. E vamos seguindo. Semana que vem tem mais, tá? Com mais aprendizado, com mais conhecimento. E manda essa live aí, manda esse aviãozinho para outras pessoas. Aquela pessoa que você vê assim que precisa, que vai se conectar com esse conhecimento, marca lá, tá? Fica salvo no meu Insta, ok? E precisando, estamos aqui de corações conectados. O meu sistema está pronto para atender o seu sistema, certo? Um beijão. Namastê.